plantas da noite. Vamos começar com a apresentação de Cattleya forbes. Eu trouxe aqui algumas variações que eu tenho em casa. Isso aqui é um cruzamento feito já faz tempo e é irmã da xereta, que era considerada estéril, mas agora já conseguimos fazer os cruzamentos com ela. A xereta é bem melhor do que essa daí. Isso aqui é já um cruzamento feito de uma seleção das nossas plantas da região. Aquela outra também. São plantas que eu fiz cruzamento em casa, lá que tem de plantas da nossa região. Essa aqui está bem amarelada, a outra está bem mais clarinha. E aqui tem uma forbes que eu ganhei de um associado aqui. Não é de boa forma, mas ela tem uma variação que muito rara e eu tenho conseguido cultivar ela. Já faz mais de 10 anos. Só que é muito difícil cultivar. Aqui nós temos uma Cattleya labiata rubra. Está muito bonita, muito boa essa planta. Está no bom cultivo também. E quem que é essa planta aqui? Eu sou James. Aqui tem uma planta, uma labiata alba. Ela tem uma característica genética que é aparecer esse risquinho aqui embaixo. Isso não é vírus. É uma característica genética e é um gene dominante. Qualquer cruzamento feito nesse tipo de planta, ela aparece. Praticamente 100% dos filhos vão aparecer com essa característica. Eu não vou dizer que isso é um defeito, é uma questão do gosto, né? Lembrando que o risco, pessoal, não tem um padrão, tá? Aqui todas elas são iguais, os riscos amarelos, tá? Quando é um risco, por exemplo, do mosaico, ele é bem variado, tá? Ele pode ser na pétala, pode ser na sépala, entendeu? Então não tem um padrão, sempre na mesma, ou sépala ou pétala. Beleza? Uma outra curiosidade que a maioria de quase tudo que eu tenho visto disso aqui é na mesiana. Na verdade é que eu usei uma mesiana com essa característica e aqui então se espalhou porque eu fiz muitas plantas. Mas também tem na variedade de que eu tenho em casa. Aqui temos uma terceira de uma labiata tipo. Está muito bonita, muito bem cultivada e haja espaço, né? Parabéns para o dono, né? De cultivar ela assim. E quem é essa planta aqui? Eu não sei não, tem que perguntar não, já não. Deixa pra mim, né? Cláudia, não. Eu não sou bom de memória assim, por não. Aqui, para não dizer, essa poderia entrar também uma labiata na variedade rubra. Ela está entre rubra e tipo escura, né? Porque isso varia muito do julgador. A rubra ela é bem acentuada na cor. A mais famosa é a rubra chile. Muito bem cultivada também. Também é dela? Muito bom. Não, tem muito. Isso aqui é uma mesiana no cruzamento que eu fiz de duas albas e saíram algumas amesianas. Não era para sair amesiana, mas a planta uma delas não era pura. Mas um dos padrões que nós temos aqui é uma das boas que a gente tem. Existem umas raras melhores do que essa daí, mas aí também o preço é outro, né? E é difícil de conseguir daí fazer cruzamento, porque essas plantas muito boas normalmente caem na mão de um colecionador que tem muito recurso e ele não faz cruzamento porque ele quer exclusividade. Não é o meu caso. Agora nós vamos entrar nos híbridos. Vou pegar esse aqui.
temos um híbrido de um cruzamento da Gisele, feito pelo Hidari Suzuki. Muito bonita essa planta. É uma boa apresentação, essa é do James Rafa. Isso aqui é a Ecocena, né? É o centro? Não. Como é que é o nome? Seu Alan Prost. Esse é o Alan Prost. Não é o você. Chama do vinho. É um híbrido que aqui nós não estamos conseguindo identificar. Não estamos conseguindo, mas é uma planta de muito boa forma e também está muito bem cultivada. Aqui nós temos um outro cruzamento feito com a Gisele Bündchen. Gisele Bündchen, para quem não conhece, é uma amarela, todinha amarela, e ela tem riscos nas pétalas e na sépola. À medida que a flor vai envelhecendo, os riscos vão se acentuando. Então, essa é uma planta muito famosa e tem muito boa forma. Ela está sendo usada em cruzamento. Ali nós temos um padrão, aqui já tem outro padrão. Eu tenho já cruzamentos em casa, já com outras plantas caídas no K2, tá? Então vai aparecer novas plantas, tem outros produtores fazendo. Essa planta aqui é do seu Rudney. Perdão, desculpa, do seu Rudney. Também é uma planta que vocês veem, o nosso associado está cuidando bem dela, olha o crescimento ascendente dela. Está muito bem, Rudney. Isso aqui também é um híbrido amarelo que é oriundo da Tuxia Oki. A Tuxia Oki é um híbrido que nos cruzamentos ela é dominante nesse flameado e na coloração. Já foi muito usado porque ela transmite esses flameados que ela tem. É uma planta também muito bonita e muito florífera. Aqui nós temos uma Tropical Pointer, muito cobiçada por alguns colecionadores. Essa planta também está muito bonita. Ela floresce muito bem, várias vezes por ano, às vezes. Aqui tem mais uma haste floral. Essa planta também é do seu Rudney. E aqui nós temos uma rosa do deserto que está muito bem apresentado. Está muito bonita aqui para a nossa região, que é muito úmido e pouco sol. Realmente ela está muito bem. Ei, vou fazer uma pergunta. Por que é branca e rosa? É um mistério ou é assim mesmo? Isso aí é um enxerto, é um cavalo enxertado. Então aí respondendo aí alguém, essa planta foi enxertada no cavalo com duas variedades de cor. Muito obrigado, Jean. Então é isso por hoje. Tem mais um comentário a fazer. Que aproveitando aqui a oportunidade, eu trouxe 3 adubos aqui que eu uso em casa, adubo de formulação para ser usado foliar, um 25,5, que é desenvolvido para plantas pequenas, plantas para mudinhos, tá? Ele é rico em nitrogênio, 20 de nitrogênio, 5 de fósforo e 5 de potássio. Isso aqui estimula bastante a brotação das plantas adultas, também faz crescer bastante, deixa as folhas bem verdinhas. Aqui tem o 14, 16, 18, é de uso geral, é muito bom. Todos os 3 que eu trouxe aqui têm micronutrientes. É muito importante que os adubos tenham micronutrientes. Eu tenho um que é 13, 40, 13, que é o micronutriente também.
Esse aqui eu vejo muito na rede social como o enraizador, é o famoso enraizador. Isso serve para agricultura, não para orquídea. Orquídea, para enraizar, primeiro precisa fazer broto, precisa ter folha nova. Então, se alguém quer usar, desenvolver raiz, precisa desenvolver broto, brotação. Então, preciso ter muito nitrogênio primeiro. Mas isso é uma contradição. Alguém colocou na rede social que o 1343 é enraizador. Mas isso para agricultura, para cultura de solo, não para orquídea. Orquídea só desenvolve raiz e brotação nova. Seria isso por hoje.